Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. A final entre Corinthians e Vasco traz algumas memórias importantes, não só para as duas equipes, né, mas para o futebol em si, né? Vale lembrar aí históricos confrontos nas décadas de 70, 80, e vale lembrar a final emblemática daquele ensaio, né, que foi a primeira ideia de uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um projeto em 2000, que não deu certo, né? Mas aconteceu. No Brasil, quem não se lembra, Vasco e Corinthians fizeram essa final no Maracanã. E há sim a chance de Vasco e Corinthians realizarem essa final da Copa do Brasil no Maracanã. O Vasco tem o mando de campo, se vai jogar em São Januário ou no Maracanã. Vamos ver qual será a decisão da diretoria. É claro que a maioria da torcida do Vasco quer que o jogo seja no Maracanã, até para que mais vascaínos possam, obviamente, ter a oportunidade de apoiar o seu time no último jogo do ano. A Copa do Brasil termina no último jogo do ano, selando o último campeão do ano de 2025, valendo vaga na Libertadores da América. Bom, prestar atenção aqui. Corinthians passou pelo Cruzeiro, Vasco passou pelo Fluminense, vão fazer essa final da Copa do Brasil, uma final em 2 atos. Quarta-feira em São Paulo, domingo no Rio de Janeiro. Tem favorito? Na opinião de vocês, esse papo de favoritismo, ele basicamente caiu por terra na semifinal, né? Porque o Corinthians, muito inferior ao Cruzeiro, deixou o Cruzeiro para trás. O Vasco, inferior ao Fluminense, deixou o Fluminense para trás. Mas essas duas equipes vêm com marcas de muita luta. Elas vêm de derrota, né? O Corinthians perdeu para o Cruzeiro na Neoquímica Arena e o Vasco perdeu para o Fluminense no Maracanã. Como tinham construído vantagem no primeiro jogo, pênaltis. E aí nos pênaltis brilha a estrela de 2 goleiros que vêm se destacando e muito nesse quesito. Léo Jardim e Hugo Souza. Muito porque as suas equipes são muito vazadas na temporada. O Vasco é o time, talvez o time que mais tenha perdido no Campeonato Brasileiro, tirando, obviamente, os rebaixados, né? O Vasco perdeu 19 jogos. É muita derrota. O Corinthians, durante boa parte do Brasileirão, esteve envolvido também na briga para não cair. Conseguiu se manter na parte intermediária da tabela, sem muitos sonhos, sem almejar muita coisa. Duas equipes intermediárias que fazem, para muitos, a final menos glamurosa da Copa do Brasil em termos técnicos. Até porque são duas equipes da parte de baixo da tabela. Ah, mas o Corinthians ficou na parte de cima da tabela no final do campeonato. Mas durante boa parte ocupou mesmo ali embaixo, né? Agora, em termos de torcida, dá para dizer que essa é a final, a legítima final do povo. Porque o Corinthians é o time do povo. E o Vasco, as suas raízes, a sua história, é no Rio de Janeiro o verdadeiro time do povo. Esse papo de que, não, porque é o Flamengo, tá? O Flamengo não é o time do povo, o Flamengo não está localizado, a sua sede não está localizada onde está o povo. O Flamengo nunca foi um time do povo, é um time para quem as pessoas torcem. Mas a estrutura, a sistemática do Flamengo sempre foi uma sistemática elitista, né? A história do Vasco, o Vasco é forjado numa história que envolve a classe operária, os negros, o povo. O Vasco tem a sua sede localizada num bairro do povo. O Vasco tem o seu estádio ainda forjado, não mais, né? Vai ter as obras e tal, mas o último estádio raiz, popular do Rio de Janeiro. E é uma final que sacia, pelo menos em parte, essa fome, essa sede de duas torcidas que querem muito que os seus times voltem a brilhar. Não só na Libertadores da América, mas a brilhar, colocar o seu nome no topo do futebol brasileiro. O Vasco não sabe o que é isso há quase 15 anos. O Corinthians, há menos tempo. Porém, ainda assim está relegado aí, se comparar a São Paulo e Palmeiras, a, de certa forma, a segunda página. Por mais que seja o time de apelo, o time de mídia, em São Paulo só existe o Palmeiras há um tempo. E o São Paulo conquistou uma Copa do Brasil há 2 temporadas.
Então, de certa forma, o Corinthians fica um pouco esquecido. Né? Não fosse pela sua torcida, não fosse pela sua relevância popular, o Corinthians ficaria completamente esquecido. O Corinthians foi finalista de Copa do Brasil há 3 anos. Teve a oportunidade no Maracanã, diante do Flamengo. E nos pênaltis acabou perdendo. Agora vai ter outra vez uma oportunidade diante de um time que é notadamente seu freguês. O Vasco é notadamente freguês do Corinthians. Esse ano o Vasco perdeu os 2 jogos. Ano passado o Vasco tomou um vareio do Corinthians. E tem sido assim. Mas esse time do Vasco na Copa do Brasil tem mostrado muita resiliência. É um time que sabe da sua limitação e por isso sabe sofrer. Né? Parece meio clichê, mas o Vasco é literalmente o time que sabe sofrer. É o time que sabe sofrer. Léo Jardim, durante muitas temporadas, é o goleiro com mais defesas difíceis. Por quê? Porque o Vasco é um time que sofre demais. E a torcida do Vasco está cansada de sofrer. Chegou a hora do alívio para o vascaíno. Chegou a hora de soltar o grito que não vem há muito tempo. E do lado do Corinthians, não vou dizer que o Corinthians é favorito, mas o Corinthians tem a seu favor o fato de ver no Vasco um rival que frequentemente é abatido pelo Corinthians. Agora é final, agora é outro clima, tá? A gente sabe disso. O Corinthians na quarta-feira vai ter a possibilidade de construir e tentar construir uma vantagem. Para o Corinthians, qualquer vantagem que seja, é uma vantagem importante. Se for uma vantagem superior a 1 gol de diferença, não vou dizer que elimina o confronto, mas dá uma tranquilidade para a equipe paulista, tendo em vista o retrospecto entre Vasco e Corinthians. E cá para nós, né? São 2 equipes bem limitadas no conceito tático, tecnicamente falando, mas que individualmente têm valores interessantíssimos. Corinthians conta com a genialidade do Memphis, conta com os pés mágicos de Rodrigo Garro, conta com uma fase meio doida, né, do Yuri Alberto, que às vezes está muito bem, às vezes está muito mal, às vezes não aparece, às vezes decide jogo. É uma final. O Yuri Alberto na final contra o Palmeiras foi decisivo. Então o Corinthians tem também os coadjuvantes que brilham. Né? Matheus Bidu, Breno Bidon, são coadjuvantes que brilham. E o Vasco vê no Rayán a sua grande esperança, e principalmente nesse pontinha colombiano, que olha, ele perturba o jogo inteiro, é o Andrés Gomes. O jogo inteiro, ele destrói a defesa, ele tira a defesa para nada. E vai precisar também de contar com alguns jogadores que estão bem abaixo, mas que de certa forma dão um equilíbrio. É o caso do Felipe Coutinho, né, que está muito abaixo do que a torcida do Vasco imaginou que pudesse render. O grande herói desse time do Vasco, a grande verdade, é Léo Jardim, mas não dá para ficar contando só com o Léo Jardim. Na quarta-feira é preciso que o Vasco volte vivo. E na quarta-feira, para o Corinthians, é preciso que faça valer a força do seu estádio. Já há uma decisão, como eu falei para vocês, a do Maracanã, que o Corinthians não tremeu, saiu do Maracanã campeão do primeiro projeto de torneio da FIFA, uma ideia de mundial. O Vasco tem os seus traumas em relação ao Corinthians, mas no ano em que tudo parece que vai dar errado e acaba dando certo, a grande chance de acabar com essa seca de títulos é agora. Falta menos de uma semana para o calvário do vascaíno acabar. E também menos de uma semana para o Corinthians confirmar o seu retorno à Libertadores. Fico por aqui, até a próxima. 2 Toques, a Casa do Futebol.